dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um culto no lar. Um minutinho atrasado, gente. Peço desculpas. Ainda deixei os trem aqui, ó. Vamos lá começar então? Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Peraí, pessoal. Prontinho, vamos lá. Cantar uma musiquinha. Em noites calmas, sozinha e prece, minha alma pede a ti, Senhor. A paz ao mundo, sorriso franco, e cessa o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. Com os pensamentos elevados ao nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nossa equipe de amigos e irmãos espirituais, pedimos proteção, amparo e auxílio, mais um dia de estudo e mais um dia de trabalho, que possamos vencer, Mestre, nossas dificuldades, que possamos abraçar nossos medos com carinho e compaixão, fazer das nossas sombras nossas parceiras, na certeza de que a lei natural do mundo é abraçar a nossa escuridão, na certeza de que faz parte de nós e aprendermos a trabalhar junto com ela, a crescer junto com ela e dominar os nossos lados obscuros e mais sombrios. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos faça compreender na íntegra a ciência do Espiritismo, a verdadeira ciência que nos trará a lucidez da consciência, na certeza de que jamais atingiremos a perfeição ali encontrada enquanto estivermos na matéria, mas que a luta é diária e constante para alcançar, Mestre, o privilégio de viver essa fase sublime de paz, de amor e de equilíbrio. Graças te damos hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, gente. Titia tá pistosa, né? Titia não se organizou de novo. Nós vamos se organizar junto aqui. Tá uma correria feia. Mas vamos lá. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. Nós estamos no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Na semana passada, em Instruções dos Espíritos, nós... sem ser Instruções dos Espíritos. Só na introdução do capítulo 20, nós estudamos os trabalhadores da última hora, né? Agora nós vamos, os últimos serão os primeiros. Missão dos Espíritas na próxima semana, os obreiros do Senhor na próxima. Então vamos lá, os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo,
enquanto mais tarde será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, vestido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os homens confiantes, abusado da inocência, que tiver enfim se chafurdado em todas as ignorâncias da humanidade, que será, pois, aquele? Bastar-lhe-á dizer na última hora: Senhor, eu empreguei mal o meu tempo, tomai-me até o fim do dia, que eu faça bem pouco da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador da boa vontade. Não, não. O Senhor lhe dirá, o Senhor lhe dirá, não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste, e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiver mais disposto, virás a mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não terminarei, senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar? Eis o momento de receberdes o salário, empregai bem essa hora que vos resta, e não ouvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugido na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Nós vamos mais um pouquinho. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, enfim, os espíritas. Estes, os últimos, a virem, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias, e receberão a mesma recompensa. Que digo eu? Mais alta recompensa. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem os seus trabalhos, e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dentre eles, aliás, revivem hoje ou reviverão amanhã para arrematar obra que começaram outrora. Mais de um praticar, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles, porém mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando, se não mais na base, mas no coroamento do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito do trabalho. A reencarnação desse belo dogma eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas de seu mandado terrestre compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retornada. Vê, sente,
que apanhou no voo o pensamento dos seus antepassados. Reentra, trabalhadores da primeira e da última hora, olhos voltados para a profunda justiça de Deus. Não murmuram, mas e adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, e também sob todas as formas, sob todas as imagens e revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henri Rein, Paris, 1863. Extensa, né? A leitura, até eu dei uma voada aqui nos meus pensamentos, mas deu para captar para a gente estar estudando. Nos trabalhadores da última hora, no caso que ele está falando aqui, os espíritas, eles foram previstos a existência desde a vinda do Messias, ou seja, desde Jesus. Na verdade, acho que desde que o planeta começou a ser regido, né? Porque se você for aprofundar seus estudos, você vai perceber que Jesus, mesmo antes da criação do planeta da Terra, ele já estava programado para ser aqui o nosso profetinha, né? O governador do nosso planeta. Então eu tenho certeza absoluta, dentro do pouco que eu conheço da perfeição divina, que tudo isso já estava planejado. Tudo, absolutamente tudo já estava planejado. E ele fala que os trabalhadores da última hora, eles não vão receber menos, porque eles não estão fazendo menos, né? Como o trabalho ele foi todo planejado, todo esse processo, ele estava já implantado, ou seja, vai lá a primeira leva, né? Vamos lá, manda Moisés, manda Noé, a primeira leva, planta a sementinha, aí vai a segunda leva, faz a sementinha germinar, né? Beleza, a terceira leva e bota adubo ali na sementinha que acabou de germinar, precisa de força. Desculpa, aí vai a quarta leva, taca sol nesse trem. É sol, água, sol e água para esse trem crescendo. E assim vai. Até que chega quem? Os trabalhadores da última hora. Então, os trabalhadores da última hora, eles não vão criar nada. Eles vão pegar o bastão, né? O bastão que foi passado de geração em geração para a conclusão da obra. Então é como se os primeiros tivessem chegado, os primeiros messias, os primeiros avatares, né? Os primeiros tiveram chegado para construir a base. Aí veio ali a galera do meio, né? Até chegar Allan Kardec. Allan Kardec chegou, deixou ali a base do cume pronta para o espírita chegar e colocar, o cume em cima da obra, finalizando aí, fechando a era de Aquários. Então os trabalhadores da última hora, eles vão trabalhar tanto quanto os outros trabalhadores. E talvez um pouco até mais, porque quantas pessoas, igual ele falou aqui, quantas pessoas deixaram para a última hora para começar a se aprimorar para a tarefa que veio fazer, né? Para a tarefa que veio realizar. E aí Jesus vai falar, não, você teve 2 séculos para se organizar, nos 2 séculos você matou, roubou, fez o que não devia, agora que você tem que ser uma pessoa direita, ou você leva uma descarga elétrica de choque de realidade, se transforma da noite pro dia, ou deixa, tchau, rodou, não preciso mais de você, eu tenho outros trabalhadores. E assim é o processo de Jesus, Jesus não, né? É o processo de Jesus trabalha na transformação do planeta. Não para, o processo não para, ele não vai parar nunca. O tempo não existe, então ou nós corre atrás ou nós vamos ficar para trás, né? Por que o tempo não existe, gente? Porque tirando a matéria, por que o tempo existe para nós aqui no plano físico? Porque nós somos perecíveis, porque a gente morre. A partir do momento que a gente não tiver que se preocupar com a morte, quem é que vai nascer todo dia, tomar banho, arrumar e trabalhar? Vou trabalhar todo dia, Aí eu chego, como rapidão, exausto, durmo, acordo, vou trabalhar de novo, durmo, acordo, vou trabalhar de novo, durmo. Não, velho, você não vai morrer. Você não é perecível. Para que você vai entrar nessa cadeia de escravidão do sistema? Né? Então, se lá não existe morte, não existe tempo, gente. Não... Então, aqui é que nós precisamos nos aprimorar, né? Que a gente precisa correr atrás do tempo perdido para que a gente possa trabalhar e pegar o bastão e realizar um excelente trabalho. E quem sabe, se nós não já estivemos, né, nesse processo em outras encarnações, trabalhando
entreguei o bastão para mim, sei lá, 2 séculos atrás, né? Para que eu pudesse pegar ele hoje. Então tá aí, quem sabe eu não fui o Etienne de La Boétie. As nossas ideias são tão parecidas, já me falaram isso. Você conhece Etienne de La Boétie? Eu falei, conheço. Você já pensou, né? Eu falei, já. Eu acho que a pessoa captou uma imagem, né? A gente tem uma ideologia muito semelhante. E eu faço essa piada porque eu não ia me chamar Etienne, eu ia me chamar Gabriela. E aí, uma semana antes de eu nascer, minha mãe sonhou comigo e eu falava pra ela que eu não queria chamar Gabriela, eu queria chamar Etienne, como eu já me chamava antes. E quando ela contou essa história pro meu pai, falou, que nome horrível, essa menina vai chamar Etienne, não, o nome dela é Gabriela. E aí, quando foi me registrar, acho que a força foi maior do que o nome Gabriela. E registraram meu nome como Etienne. Então, com certeza, eu já carrego esse nome, né? Já tem um tempo. E ele é um nome unissex, igual Valdemir, Valdeci, né? É para homem ou para mulher, tanto faz. Então, é provável que eu já venha aí com esse nome de outras eras, de outras encarnações. Mas vamos lá, deixa eu te falar de mim. E vamos começar aí no livro dos Espíritos, Liberdade de Pensar. Começando hoje no capítulo 10, né? No livro de número 3, Lei de Liberdade, nós vamos estudar liberdade de pensar. Então vamos lá. Pergunta de número 833. Há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? E os espíritos responderam: é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Pergunta de número 834. Oi, meu amor. A vó tá rezando. Eu vou ficar aqui rezando com a vovó. Pergunta de número 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? E os espíritos respondem: ele é responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou o absolve segundo sua justiça. E vamos entrar agora em liberdade da consciência. Deita aqui pertinho de mim, deita. Aqui pertinho da vovó. Vovó, saudade. Liberdade da consciência. Pergunta de número 835. A liberdade de consciência é uma consciência da liberdade de pensamento? E os espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Pergunta de número 836. O homem tem direito de entravar a liberdade da consciência? E os espíritos respondem: não mais que a liberdade de pensar, porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula por sua lei as relações de homem para homem, Deus, por suas leis da natureza, regula as relações do homem com Deus. É interessante esse pensar, essa liberdade de pensar, né? Liberdade da consciência. Vou até fazer uma marquinha aqui, porque se eu falar demais, a gente continua na próxima semana, mas isso é uma coisa que a gente precisa muito falar. O ser humano gosta muito de falar de liberdade. Ai, eu sou livre, eu não devo nada pra ninguém. Eu faço o que eu quiser, minha filha, eu sou livre. Duvido. Duvido, porque a gente vive uma era que dificilmente você encontra um ser humano que ele é 100% livre de pensamento. E a única liberdade que o espírito tem de fato são os seus pensamentos, apesar de que hoje dificilmente você consegue pensar sem ser percebido, que tem muita gente por aí que consegue saber o que você está sentindo, o que você está pensando. E são muitas pessoas, muitas. E nem é difícil. E aí, o que é o processo obsessivo? O processo obsessivo, principalmente quando ele já está ali muito avançado, é o controle dos seus pensamentos. O espírito, ele aposta das suas vontades, ele aposta dos seus pensamentos, ele aposta dos seus desejos e assim ele aposta da sua vida. Enquanto você está achando que é livre, que faz o que você quer, na verdade você é uma marionete nas mãos dos espíritos que te controlam.
Por isso que a titia estuda culto no lar com vocês, para vocês aprenderem a conhecer vocês mesmos. Porque quando você começa a estudar o autoconhecimento, começa a fazer sua reforma íntima, você vai conseguir perceber: esse pensamento é meu, opa, esse pensamento não é meu. E aí você não vai ser marionete de espírito negativo nenhum, porque você se conhece, você sabe até onde você vai, o que você é capaz de fazer, os pensamentos que você cultiva. E a partir do momento que você tem essa consciência, espírito nenhum no mundo vai conseguir te controlar. Então, quando você falar assim: eu sou uma pessoa livre, você pensa bem se você realmente se conhece o suficiente para saber se você é livre ou não. Porque provavelmente você é marionete na mão de algum espírito mal intencionado. Porque se fosse bem intencionado, ele não estava perdendo tempo com você, não. Então, vamos lá. Pergunta de número 837. Qual é o resultado dos entraves postos à liberdade de consciência? E os espíritos respondem: constranger os homens a agirem de modo contrário ao que pensam, torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Ou seja, enquanto você não tiver liberdade consciencial, você nunca será um espírito livre. Você sempre vai ser marionete, joguete, se não nas mãos dos próprios encarnados. Quantas pessoas fazem coisas esperando a aprovação dos outros de fora? Pessoas que muitas vezes não têm nem capacidade intelectual de te avaliar, né? Imagina as pessoas que não têm consciência da existência dos espíritos. Aí é escravo da galera com quem anda, porque acha que tem que esperar a aprovação de todo mundo, e dos espíritos que te levam a andar com essa galera. Ou seja, você é escravo duas vezes, da liberdade está longe. Pergunta de número 838. Toda crença é responsável, mesmo que seja notoriamente falsa? E os espíritos respondem: toda crença é respeitável. Desculpa, hoje eu tô péssima, né? Vamos de novo. Toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa? E os espíritos respondem: toda crença é respeitável, quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças repreensíveis são as que conduzem ao mal. Pergunta de número 839. Vamos ver aqui, até onde vai. Vamos lá. É repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como vós? E os espíritos respondem: é faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. Aqui tá falando da galera que acha que a gente tem que pensar igual eles, né? Eu sou da igreja tal, do raio de luz de sol, e lá fala que Jesus vai voltar dia 12 de dezembro de 2026. Então, só minha igreja vai ser salva. Se você não pensa como eu, você vai para os quintos dos Zerlé. Isso aí é tirar a liberdade de pensar de quem quer que seja, até mesmo das pessoas que aceitam essa ideia, tá? Todo mundo tem o direito de falar não. Quem disse? Cadê o seu Jesus para me falar? Porque o meu Jesus não me falou isso, não. Pergunta de número 840. É insultar a liberdade de consciência ou pôr entraves às crenças capazes de perturbar a sociedade? E os espíritos respondem: podem se reprimir os atos, mas a crença íntima é inaceitável, inacessível. Escuta um vesga. A crença íntima é inacessível. E agora anota: reprimir os atos exteriores de uma crença, quando esses atos trazem algum prejuízo a outrem, não é insultar a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa a crença sua inteira liberdade. Deixa eu ver quantos tem aqui. Que eu quero contar uma historinha para vocês. Tem um cara, isso aconteceu, viu, gente? Mês passado, isso é real. Eu vou marcar aqui lá, hoje eu tô demais, né, do passado. Teve um cara americano, um pastor, que sonhou, chegou na porta da igreja dele, disse que sonhou, que Jesus ia voltar na semana passada, acho que foi dia 19, dia 20, na semana passada desse mês. E que era pra galera se preparar, porque todo mundo da igreja dele ia ser arrebatado. Eu sei que eu tô fazendo coisa errada, gente, eu tô rindo. Mas só pra vocês entenderem
que a gente tem que ter consciência das coisas que a gente acredita. Aí, menina, ele ficava repetindo isso, e foi nas redes sociais, e foi em programas de televisão, e foi nas rádios, falou, e o povo da igreja dele acreditou, e o povo começou a vender carro, vender casa, vender tudo, e doar, e pôs os filhos pra morar não sei na onde, que eu vou ser arrebatado, se você não quer eu vou, e aquela coisa toda, e virou um aparate de loucura lá nos meados dos americanos da vida, e chegou o dia do arrebatamento. E eles todos, né, depois de ter se preparado para ser arrebatado, dormiram e acordaram no outro dia. E Jesus não veio arrebatar ninguém. Gente, mas que teve de gente entrando em crise, em pânico, em desespero, porque largou emprego, vendeu carro, doou casa, entregou os filhos para a justiça e o arrebatamento não veio. Olha o cuidado que a gente tem que tomar, nem cabe muito comentário, né? A gente para a história aqui, né? E você já tira a conclusão das crises. Teve uma menina lá que ela entrou em crise, uma menina de mais ou menos minha idade, lá nos seus 40 anos, bem sucedida, tranquila, com a casa, com o carro, com a empresa dela, desfez de tudo, de tudo, de tudo. E ainda falou assim nas redes sociais que se ela acordasse e não tivesse sido arrebatada, que ela ia na televisão pedir desculpa pra todo mundo. Teve que ir mesmo, né? Mas e agora? Vai fazer o que da vida? Então vamos tomar cuidado com isso, tá? Vamos pôr aí o tique e o teco pra funcionar. A gente é capaz de ter lucidez pra saber até onde vai a verdade das coisas e até onde isso é loucura. E coisas novas virão e tem que vir, porque a gente precisa de coisas novas. Mas aí cair nesses contos já é loucura, né? Vamos terminar então esse capítulo? Liberdade e consciência, pergunta de número 841. Deve-se, em respeito à liberdade e consciência, deixar-se propagar em doutrinas perniciosas ou se pode, sem insultar a essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios? E os espíritos respondem: certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinar a exemplo de Jesus pela suavidade e a persuasão e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há alguma coisa que seja permitido se impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o meio de os fazer admitir seja o de agir com violência. A convicção não se impõe. Ou seja, é super natural você querer ajudar alguém, falar: olha, amiguinho, vamos supor que eu fui lá, né? Encontrei esse povo aí, desse pastor, e vi o povo vendendo as coisas, né? Dando tudo pros outros. Eu falo: olha, te falar, você me desculpa, não é que eu tô querendo ir contra a sua religião, não, mas é porque dentro do que eu estudo, das coisas que a gente tá aprendendo, isso não existe, isso não acontece, não é real. Você não quer vir aqui, não, pra gente conversar e tal. Ao invés de falar: você tá doido? Você tá vendendo as coisas tudo, eu vou te processar. Vamos supor que eu sou um parente, né? Então, essa é a diferença. Acolher com amor, com carinho, com respeito. Porque muitas das pessoas que entram nessa onda é porque elas estão perdidas, elas estão magoadas, elas estão desesperadas. Então, vamos lá. Pergunta de número 842. Todas as doutrinas, tendo a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais se pode conhecer aquela que tem o direito de se colocar como tal? E os espíritos respondem: será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, praticamente da lei do amor e da caridade na sua maior pureza e na sua mais larga aplicação. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, porque toda a doutrina que tiver por consciência semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus, não pode ser senão falsa e perniciosa. Isso aqui é de toda valia, né?
Todo mundo fica nessa onda. Ai, minha igreja vai ser salva. Ah, minha igreja é que vai ser salva. Ai, meu centro é que vai ser salvo. Não, meu terreiro é que vai ser salvo. Não, salvam seus como é que é? Paz, luz e glória, né? Como é que é? Gratiluz, que vai pro mato, abraça a árvore. Não, esses gratiluz é tudo doido. Fumador de trem. Quem vai ser salvo é a igreja católica. Não. Então você quer saber quem vai ser salvo? Aquela doutrina que cria homens de verdade. Aquela doutrina que abraça com amor, com carinho, independente da sua opinião, da sua cor, da sua raça, da sua crença, não cobra dinheiro por isso. É aquela doutrina que você não precisa dar dízimo, que você não precisa pagar para ela te fazer um homem de bem, para ela te auxiliar, para ela te dar suporte, para ela te dar retorno. E aquela que não age para com a hipocrisia, não alimenta homens hipócritas, né? Porque uma vez eu vi um discurso, e ela é espírita. Gente, Deus, eu queria tacar gasolina em mim assim, e riscar um fósforo quando essa mulher disse que era espírita. Que ela tava falando assim, que nunca viu Jesus, como é que é? Nunca viu Jesus na miséria. Ela, gente, é vergonhoso até repetir o que ela falou. A pergunta na entrevista foi o seguinte: se ela não achava contraditório ela fazer um discurso humanitário, sendo que todas as vezes que ela era surpreendida pelos jornalistas, né, pelas câmeras, ou até mesmo em suas redes sociais, ela estava sempre às pampas, esbanjando, né? Ela tinha muito ouro, muito carro, muita joia, muitos bens materiais. E aí a resposta dela foi o seguinte, que ela nunca viu Jesus na miséria. E que Jesus também nunca pregou a pobreza. Que Jesus quer que o ser humano seja feliz. E que é o melhor do mundo para o ser humano. Se Jesus falou isso, por que ela vai se privar de tudo que ela conseguiu arrecadar até então? Beleza. Eu só não entendi a parte onde ela disse que nunca viu Jesus na miséria, porque Jesus não tinha nem onde morar. Jesus mal e mal tinha uma sandália. As coisas que ele oferecia para o povo, ele ganhava de cá e doava de cá, né? E ele também, se você for parar para lembrar, ele não doava coisas materiais, ele apenas ajudou, né, na transformação da água em vinho, multiplicar os pães e os peixes. Mas o que Jesus doava? A palavra, o ensinamento, o alimento da alma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque às vezes não, sempre a gente opta por ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Como que uma pessoa faz um discurso desse e se diz espírita? Pelo amor de Deus. Então ela não leu nem as obras básicas, ela não conhece nem o Evangelho, Livro dos Espíritos, Gênesis, nada. Que dirá o Livro dos Médiuns e todo o resto que por aí vai. Então, tá muito fácil hoje eu ir ali na internet, no programa, né? Como é que é? Um programa lá sobrenatural, pagar 10 mil reais, porque paga, viu, gente? Não pense vocês que a pessoa que vai lá fazer entrevista, ela vai lá porque ela é famosa, bonitinha, não. Ela paga para ir lá dar entrevista, para ela poder aparecer por aí como se ela fosse um médium grandioso, sei lá, um profeta, né, grandioso, e as pessoas estão confundindo isso. As pessoas, elas levam em conta coisas que as pessoas falam que não tem base nem fundamento. Então a gente precisa se atentar à veracidade dos sentimentos. Não é ouvir, não é ver, é sentir. E é sentindo que a gente vai saber qual é mesmo a doutrina que vai levar o ser humano lá para onde ele acha que tem que ir, que na verdade é aqui mesmo, né? Dá para confundir. Entendeu? Não existe doutrina certa. Existe verdade e ausência de hipocrisia. Então vamos lá. C. Torres Pastorino, sugestões oportunas, leitura de número 34, página 82, tapa na cara semanal. A fé é irresistível. Tudo supera, porque é mais forte que tudo. A fé alcança os mais elevados planos e os movimenta com força assombrosa. Tudo nos obedecerá se tivermos fé, porque tudo obedece a Deus e Deus habita dentro de nós. É imanente em nós. Ai, laica. Nossa.
Para conseguirmos tudo, temos que unir-nos à vontade de Deus. Que Deus está em nós. Para isso, é indispensável dissolver nossa vontade pessoal na vontade dele. Fazendo assim, não enfraqueceremos nossa vontade pessoal, mas a tornaremos muito mais forte. Desculpa, gente. Muito mais forte, porque tornamos nossa vontade a vontade de Deus. A isso chama-se realizar Deus em nós, ou como dizia Jesus, ser um com o Pai, um com Deus. Aniquilar-se para que Deus surja de dentro de nós, com sua força divina, criadora. Não mais viveremos nós, mas Cristo viverá em nós. E tudo o que nossa vontade desejar, inevitavelmente se cumprirá, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Pedi o que quiserdes e ser-vos-á feito. João capítulo 15, versículo 7. O que resistirá à vontade de Deus? Essa é uma pergunta. Deus está imanente em nós. Não o sentimos até hoje porque estamos enquadrados nos muros do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do convencimento, certos de que somos maiores do que Deus. E é um complemento nessa leitura. Imanência 34 do livro Sugestões Oportunas. Que acrescenta aí, né? Não existe doutrina certa, como a gente estava trabalhando e estudando aqui no livro dos Espíritos. Existe o amor verdadeiro, a ausência da hipocrisia, a ausência do ego, da vaidade, do orgulho. Eu vejo pessoas que têm aí um potencial grandioso. Ah, gente, eu falo mesmo, saca? Porque tá desse jeito aí, porque ninguém nunca falou. Mas que não faz as coisas de verdade. Faz as coisas, você chega a ver a pessoa olhando assim, ó, pra ver se tem alguém olhando que viu. Nossa, deixa eu ver se alguém viu. Eu faço, nossa senhora, quando eu vejo uma pessoa fazendo isso, eu faço questão de me fazer cega. E isso é o que mais está acontecendo no nosso meio, viu? Pessoas que fazem esperando aprovação e ficam olhando ali, esperando a reação do outro. Pelo amor de Deus, que pobreza de espírito. Vamos lá então encerrar? Laica, minha filha, pelo amor de Deus, você não faz isso mais não. Desde ontem. Ninguém tá aguentando. Não, minha filha, o que você comeu? Ave Maria. Vamos lá, gente, desculpa. Mas conviver com nenéns é assim, previsível. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecendo a oportunidade do estudo, do trabalho. Que possamos compreender os ensinamentos de hoje, Mestre, na certeza de que não existe caminho certo. Existe sim um encontro convosco. Um encontro conosco para chegarmos até vós. Que possamos finalmente ter essa consciência, compreender a sua mensagem, que nada mais diz que olharmos para dentro de nós, para nos conhecer, nos avaliar, para termos compreensão do que somos, na luz e na escuridão, e para que assim finalmente possamos nos encontrar e encontrar o seu caminho. Que a sua luz e a sua paz esteja com todos aqueles que precisam encontrar a vós, e principalmente que precisam encontrar o seu próprio coração. Gratidão pela oportunidade de me encontrar. Gratidão, Mestre, pela oportunidade de enxergar a sua luz e pela oportunidade de poder caminhar até vós. Graças te damos hoje e por toda a eternidade. E que assim seja. Que assim seja. Papai do céu, abençoa a barriga da Laica. Abençoa o intestino da Laica, Papai do céu. Jesus, paga a luz. Vamos lá então? Herdeiros do Novo Mundo. Nós paramos no processo em que o Alberto estava contando para os donos das empresas, para os chefes dele, né, que ele trabalha, que eles iam falir. Não tinha jeito, que ele vinha avisando, ninguém parou de gastar, então, puf, acabou, o dinheiro acabou, né?
Então vamos lá. Ao seu lado, entretanto, estavam Jerônimo e Adelino, reafirmando a presença amiga na hora difícil do destino, ou seja, os dois espíritos desencarnados que estão estudando, o médium estava ali observando a situação e ficou lá, né, dando um suportezinho moral. Ambos os sócios não sabiam como começar, olhavam-se como se um grande reservatório de coisas mal cheirosas, tô falando de você aqui, ó, like, mal cheirosa estivesse prestes a explodir a menor agitação. Isso porque tanto Moacir quanto Rafael discordavam da maneira como cada um levava a sua vida, confundindo as necessidades e prazeres, luxos e excessos com a própria empresa. Quando um se excedia e debitava o custo das aventuras do patrimônio da empresa, os custos das aventuras no patrimônio da empresa, o outro se sentia autorizado a fazer a mesma coisa para que não ficasse no prejuízo. As irmãs dentro de suas casas eram as primeiras a pressionarem os maridos a não se permitirem ficar atrás dos excessos do outro. Quando uma se ausentava em viagens de lazer, a esposa do outro fazia crescer as preocupações do marido com os ganhos e facilidades que estavam patrocinando tal excursão, exigindo um passeio tão ou mais custoso. Quando um dos sobrinhos surgia no carro novo, todos os outros também se sentiam no direito de trocar os seus veículos, debitando tais fluxos aos cofres da empresa. Com o passar dos anos, todos eram fiscais de todos e ninguém sabia dizer de quem fora a responsabilidade pela vida nababesca e fútil que se instalava no cotidiano das duas famílias. Ou seja, as duas famílias viviam competindo, né? Ai, fulano foi para Disney, não, então nós vamos também. Ai, Beltrano foi para Dubai, ah, então nós vamos também. Ai, Ciclano foi para Vegas, ah, então nós vamos para Vegas também. Era assim, tá? Então vamos lá. Você acha que o doutor Gustavo não consegue enrolar esse negócio por mais tempo? Perguntou Rafael ao cunhado arrasado, recordando-se da velha raposa jurídica que, abastecida pelos cofres da empresa, era responsável pelo setor de processos e demandas. Mas se já perdeu este processo, acha que tem competência para conseguir adiar o nosso enforcamento? Eu me recordo, falou Rafael novamente, de que ele nos alertara dizendo que dificilmente ganharíamos este processo e que tudo seria feito para protelar os pagamentos. Ora, já temos 12 anos de tramitação. Nisso ele demonstrou ser muito competente. Quem sabe, diante de tudo isso, ele não tenha algum coelho na cartola e a gente ganhe tempo para se safar dessa roubalheira do governo? Pode ser, foi a resposta de Moacir. Você acha que vai dar para eu manter a viagem que prometi a Alice como presente de aniversário? Perguntou Rafael. Ela já foi paga, meu amigo. Ela já foi paga, meu amigo? Perguntou. Não, tudo já está reservado com a agência e iria entrar na contabilidade do mês que vem. Aliás, foi por isso que vim à empresa hoje, no intuito de relembrar a Alberto do compromisso que já havia acertado com você. Então cancela a viagem, porque não poderemos pagar. Mas o Juliano, seu filho, acabou de comprar um carro e está na terceira parcela do financiamento, respondeu Rafael contrariado, colocando a pólvora no fogo. E Moacir explicou. Quem você pensa que é para ficar pretendendo me jogar na cara os gastos do meu filho? Tanto quanto ele, os seus filhos também têm sido duas sanguessugas aqui dentro. Juliano vai devolver o carro ou terá de pagar o financiamento com seus próprios recursos, coisas que seus filhos também terão de fazer
porque não haverá mais nem salário, nem cobertura para suas despesas, até que a gente resolva isso. E aí a gente para aqui, faltando 5 segundos para o meu tempo acabar, para que a gente possa começar na semana que vem com eles enxergando qual que deveria ter sido o comportamento deles desde o início, né? Colocando os filhos dentro das limitações das suas competências, as mulheres com alguns afazeres, nem que fosse ali só para fazer de conta, né? Para não ficar pagando de madame e gastando tudo e achando que tem que competir com a irmã, que a irmã viajou e eu não viajei, então eu quero viajar também. Então, agora eles vão começar dentro da dor, que é aquilo que a gente fala, né? Ou vai para o caminho certo pelo amor, ou vai pela dor. Dentro da dor, eles vão começar aí a perceber as suas falhas, os seus erros e as desvantagens as quais eles se colocaram todo esse tempo acreditando que estavam em vantagem. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por hoje. Desculpa aí as brincadeiras com a Laika, tá bom? Um beijo no coração, que na semana que vem a gente possa estar aqui reunidos novamente, na certeza de que continuaremos os nossos estudos, pois somos os trabalhadores da última hora. Beijo no coração de vocês, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada.